uma entrevista com o Alcides Moraes. Ele é professor de Educação Física e doutorando em Ciências da Saúde. Você vai ver como é importante se exercitar. Olá, Bispa Rúbia, bom dia para você, bom dia também para você que está nos acompanhando no Vida e Você de hoje. Nós estamos falando sobre esse tema maravilhoso que é a prática de atividade física e não só praticar por mera distração, mas por prazer. Será que é possível a gente encontrar uma atividade física que, além dos benefícios para o corpo, também traz benefícios para a mente, trazendo sensação de bem-estar, prazer para a pessoa que está fazendo aquele exercício? Nós vamos descobrir hoje porque a gente está aqui. Nós vamos conversar agora com o professor de Educação Física e doutorando em Ciência da Saúde, professor Alcides Moraes. Bom dia, bem-vindo aqui no Vida e Você. É um prazer poder ter essa conversa com o senhor nesse dia. Bom dia, Priscila. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por nos receber. Professor, antes da gente iniciar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor se apresentasse para o pessoal de casa. Qual é a área de atuação do senhor? Então, eu sou graduado em Educação Física já há muito tempo. Meu mestrado é em Nutrição e Saúde e meu doutorado agora é em Ciências da Saúde. Então, a minha área de atuação é mais a área relacionada com a saúde, né? O que é a atividade física, o que é a nutrição pode colaborar em termos de saúde, em termos de estilo de vida, né? Então, essa é a minha área. Então, eu já começo perguntando, quais são os benefícios de praticar uma atividade física regularmente? Então, essa é uma boa pergunta, né? Porque a ideia de regularmente é um pouquinho ampla, né? A ideia sobre atividade física é que você possa expor seu corpo a algum tipo de estímulo e você ir se adaptando àquilo. Então, se você tem muito tempo entre uma sessão e outra, você, na verdade, perde o pico de adaptação desse estímulo. E aí você tem o que a gente chama de destreinamento. Então, você vai ter que começar do zero. Então, é importante que você tenha algo um pouquinho mais adequado em termos de regularidade para que você consiga ter essas adaptações acontecendo. Por outro lado, se você treinar muito frequentemente, você pode cair em algo chamado de sobretreinamento. E aí também você não quer isso. Por quê? Porque é um treinamento além do que o seu corpo tem condição, na verdade, de se adaptar. Então, o equilíbrio é muito importante. E muitas vezes você consultar um profissional da área ajuda bastante, né? Professor, esse equilíbrio tem alguma quantidade mínima de prática de atividade física para que a ciência diga essa quantidade é válida para manter uma saúde, para manter a saúde em dias? Tem pelo menos um mínimo para que o pessoal de casa possa ter uma noção para saber se está praticando, se aquela atividade pode dar resultado? Boa pergunta, Priscila. Então, o Colégio Americano de Medicina Esportiva recomenda pelo menos 150 minutos por semana. Se você dividir aí em 5 dias, vamos dizer que você queira descansar no final de semana e só queira treinar de segunda a sexta, a gente está falando aí de mais ou menos 30 minutos por dia. Se você dividir por 7, 21 minutos, seja como for, a quantidade não é muita, né? Um estudo muito interessante, feito com uma quantidade enorme de enfermeiras, mostrou que se você sair do zero em termos de minutos por semana para 1 hora por semana, já tem uma diferença enorme, como por exemplo em doenças cardiovasculares e o impacto que isso tem. Então, a quantidade seria em torno aí de você se manter ativo 20, 30 minutos por dia, dependendo de quantas vezes por semana você treina. E esses 20, 30 minutos não tem que ser contínuos. Essa é a coisa boa, né? Então, se você tem 10 minutinhos aqui, 10 minutinhos ali, você pode ter esse tipo de atividade acontecendo. Ele não tem que ser contínuo, mas você tem que ser ativo, né? Professor, que a prática de atividade física faz bem para o corpo, a gente já está cansado de saber, mas a gente também sabe que faz bem para a mente, né? Por quê? Como que a ciência explica essa sensação de bem-estar que a prática de atividade física traz para o organismo? Então, isso aí é muito interessante. Nosso corpo produz alguns opioides, né? Esses opioides que são produzidos pelo nosso corpo, tem muito a ver com aqueles que a gente encontra na natureza, né? A gente sabe, por exemplo, o ópio,
né, do qual deriva a morfina, a heroína. Então, esses opioides, um deles, por exemplo, a beta-endorfina, elas são aumentadas em termos da sua secreção com a atividade física. Então, você tem aquela sensação de euforia, de bem-estar, que pode vir da atividade física. Como também essa ação que os opioides têm em termos de minimizar dor. Algo muito interessante e que é importante a gente mencionar é que quando você está envolvido com atividade física, vários estudos mostram que 40% ou mais das pessoas que se envolvem em atividade física têm melhora em coisas como, por exemplo, depressão e ansiedade. E alguns estudos mostram que você, na verdade, tem os mesmos efeitos com exercício físico que você tem com alguns medicamentos. E eu não estou dizendo aqui que você vai parar com os medicamentos, isso não é o meu ponto, mas existem alternativas e a atividade física é uma delas. Professor, além de todos esses benefícios que o senhor está trazendo para a gente aqui hoje, é possível praticar atividade física por prazer e não pensar apenas, né, não desmerecendo tudo isso que o senhor comentou conosco, mas além desses benefícios físicos e mentais, é possível encontrar prazer na prática da atividade física? Então, o que a Priscila falou aqui é algo bastante importante que a gente entenda. Esses opioides vão fazer com que você sinta prazer, né? Vai ter uma sensação de euforia. Então, isso pode fazer com que você acabe se conectando com o exercício físico por causa dessa sensação de prazer que você tem. No entanto, às vezes as pessoas me perguntam, professor, qual é o melhor exercício, né? E eu poderia dizer aqui dos benefícios desse tipo de atividade, do outro tipo de atividade. A Priscila estava me dizendo que faz Muay Thai agora, né? Mas o que eu normalmente respondo é, o melhor exercício é aquele que você faz, né? Por quê? Porque se eu encontro uma atividade da qual eu me sinto mais confortável fazendo, me adequo melhor àquele tipo de atividade e é algo que eu faço regularmente, sem ter que ser um peso enorme, essa provavelmente é a atividade física mais indicada para você. Além da atividade física, outros fatores compõem o que a gente chama de vida saudável, estilo de vida saudável. O que mais que o senhor pode incluir nesse rol? Esse aí é um bom ponto, né? Não dá para a gente achar, pessoal, que o exercício físico vai resolver tudo, né? A gente sabe, por exemplo, que tabagismo, né? A pessoa fumar, a gente sabe, por exemplo, que a alimentação tem um impacto maior ainda na sua saúde do que propriamente dito a atividade física. A atividade física vai ajudar muito, mas se a sua alimentação não é o que deve ser, né? Se você é fumante, o exercício físico não vai resolver esses problemas. Então, nós vamos precisar adequar essas coisas todas, inclusive quantidade de sono, né? Descanso é importantíssimo, é onde a gente está repondo tudo que o corpo, na verdade, precisa ter reposto e que ele perdeu durante o dia, está recuperando a atividade física, está fazendo com que nossa saúde se equilibre. Então, todos esses fatores são importantíssimos. Alimentação, sono, tabagismo, precisa largar o cigarro, né? E, obviamente, a atividade física também. Professor, que orientação o senhor pode dar para aquela pessoa que ainda não encontrou alguma atividade física em que ela sinta prazer na prática, em que ela vá para essa atividade física feliz, alegre, que ela espere por esse momento? Ou seja, que orientação o senhor dá para quem ainda não pratica atividade física com prazer? Então, o que eu diria, na verdade, é comece caminhando. Caminhar é um negócio fantástico. Na verdade, caminhar muitas vezes tem mais impacto. Quando eu falo caminhar, eu estou falando em você ter uma atividade, uma vida ativa durante o seu dia, né? Então, o que acontece? Quando você tem uma vida ativa, quando você senta muito, tá? Você não pode ser considerado ativo. Ainda que você, no final do dia, faça 1 hora de exercício físico, você não é ativo. Um estudo muito interessante de 2014 na Holanda, eles fizeram o seguinte, eles pegaram o mesmo grupo de pessoas, expuseram essas pessoas a 3 momentos distintos. Primeiro momento, eles sentaram por 14 horas por dia. Você fala, pô, mas 14 horas por dia? Essa é a realidade da maioria das pessoas. Você levanta, senta para tomar o café da manhã. Aí você vai sentado para o trabalho, né? Aí você chega, seja na moto, seja no carro, seja no transporte coletivo.
Chega no trabalho, você senta. Levanta, vai para o almoço, senta para comer. Volta para o trabalho, senta. Volta para casa sentado. Chega em casa, aí você fala, não, a pessoa agora vai fazer uma atividade. Não, ela senta para comer, depois ela senta para assistir televisão. E ela passou facilmente 14 horas por dia. Nesse primeiro momento, as pessoas ficaram 14 horas sentadas. No segundo momento, elas ficaram 13 horas sentadas e se exercitaram por 1 hora, ativamente. E aí, num terceiro momento, elas só sentaram por 8 horas. Ficaram 6 horas caminhando, mas caminhando assim, normalmente, né? Quando você vai da cozinha para a sala, esse tipo de coisa, e 2 horas em pé. E o que aconteceu foi que esse terceiro momento, onde eles ficaram menos tempo sentados, teve resultados muito melhores em termos da saúde, em termos da dislipidemia, que é o colesterol, em termos da glicose sanguínea, do que quando você estava sentado por 13 horas e se exercitando por 1 hora. Então a gente sabe que caminhar é importantíssimo, ter um estilo de vida ativo. Talvez você fale, pô, não tenho tempo de ir para a academia. Começa a caminhar. Eu sempre recomendo um pedômetro. Então, o pedômetro vai marcar quantos passos você está dando por dia. 6.000 passos por dia, você está começando a entrar ali no eixo. Menos de 6.000 passos por dia, complicado. Então, eu diria, comece com a caminhada, mesmo que seja aí 15 minutos de manhã, 15 minutos na hora do almoço, 15 minutos à tarde, comece caminhando. Tenha certeza de você estar contando os passos. Tem aplicativo no seu celular que você pode usar, só que tem que usar o celular no bolso, né? Se esquecer na mesa lá não vai contar, né? Mas comece caminhando. 6.000 passos por dia. Esse é um bom início. Professor, para a gente concluir a nossa conversa, é possível encontrar uma atividade física e praticá-la com prazer? Então, eu acredito que sim. Especialmente se você perseverar logo no início ali, até que você comece a ver os resultados, né? Nós funcionamos dessa forma, a gente começa a sentir prazer naquilo que a gente vê que tem resultados. Então, seja na sua saúde, seja na sua aparência, os resultados vão te encorajar a permanecer e vão te dar prazer. Mas você precisa dar esse primeiro passo e você precisa perseverar ali por um tempinho para começar a ver esses resultados. Se você faz uma semana, na semana seguinte você fala, não vou fazer porque eu estou cansado, porque apareceu isso com os filhos, com a tia, com o avô, com a mãe, aí complica. Então, aquela constância por algum tempo para que você comece a ver os resultados. Maravilha, professor Alcides Moraes, muito obrigada pela sua entrevista, tantas informações enriquecedoras aqui para a gente. Muito obrigada, até a próxima. Prazer estar com vocês, muito obrigado, Priscila. É com você, Bispa Rúbia. Você viu como é importante se exercitar? Então, esses dias conversando com uma fisioterapeuta, ela me disse o seguinte: as nossas pernas, a panturrilha das suas pernas funcionam como um segundo coração. Você sabia disso? Já pensou você que ficou o dia inteiro sentado? A panturrilha funciona como um segundo coração. O sangue é bombado para o corpo todo. O seu sangue, o coração bomba para o corpo todo. E aí, quando você caminha, quando você faz atividades, os seus pés, a panturrilha das suas pernas jogam o sangue de volta para o coração. Olha que interessante, que importante você se exercitar. Inclusive, por causa disso, quando a gente faz viagens longas de avião, é muito importante se levantar um pouco, andar no avião, mexer os pés, fazer assim com os pés, porque você está bombeando sangue de volta para o coração. Deus é perfeito, não é? Deus é perfeito, Ele fez esta máquina tremenda, que é o corpo humano, é uma máquina tremenda. E Deus colocou você dentro deste corpo, para você cuidar deste corpo. Então, mexa-se, faça atividades físicas. Eu estou rindo aqui porque eu estou me esforçando, gente, para fazer atividade física.
Não sou daquela pessoa que gosta, que ama. Eu faço porque eu sei que é necessário. É preciso fazer atividades físicas. Mas você pode achar alguma coisa que goste, não é? Nós vimos o pessoal andando de bicicleta. Tremenda terapia, não é? Tem gente que gosta de fazer caminhada. Eu sugiro a caminhada ao ar livre. E não esquece de passar repelente, tá bom? Aqui em Goiás estamos com muito problema com a dengue. Não esqueça de passar repelente. Mas faça exercícios, caminhe ao ar livre, respira fundo aí, olha, deixa o sol, o vento bater no seu rosto. Tem pessoas que gostam de natação, faça natação. E tem pessoas que gostam de academia, de ir à academia. É importante você se achar, fazer alguma coisa que você goste de fazer.